gente vai começar... Hoje, o que a gente combinou hoje? O professor Eliseu, ele vai fazer uma apresentação para vocês, tá? Ele vai dar essa linha para vocês, e depois a gente vai tirar algumas dúvidas da disciplina. Então, como é que vai funcionar toda essa parte, tá? Como é que vai ser a nossa rotina, vamos dizer assim. Porque a disciplina de vocês, ela é estritamente clínica. Então, depois da apresentação, a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Para a gente conseguir se organizar, ainda que são as primeiras aulas, que a gente ainda está aprendendo a mexer, enfim, quem tiver dúvida, põe no chat e depois de um momento o professor Eliseu para, aí eu abro as perguntas e vamos respondendo uma a uma, tá bom? Se você abrir o microfone, pode ser que comece a dar interferência, então pode escrever, de tempo em tempo o professor para a apresentação, e aí eu vou lendo para ele, ele vai respondendo, depois a gente trava outra vez e volta a apresentar. Aí eu acho que fica mais fácil, tá bom? Se alguém precisar interromper por algum motivo maior, pode mandar mensagem que aí eu dou uma olhada e interrompo. Beleza? Eliseu, à vontade. Vou fechar meu microfone aqui, tá? Não, pode deixar aberto, Gu. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar. Eu acho que... Gustavo, eu acho que uma vez que eu entro no modo de apresentar aqui, se alguém entrar, eu teria que sair para aceitar, né? Eu acredito que não, Eliseu. Acho que não. Então, vamos... Pode deixar no modo e qualquer coisa... Então, pessoal, se alguém da sala não conseguir entrar e mandar no grupo, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente tenta ver, tá bom? Por favor. É que toda vez... Pode voltar. Que toda vez fica tocando. Então, a gente vai começar a aula, que vai ser a apresentação da disciplina. Então, sejam bem-vindos ao novo semestre. A gente vai apresentar como que vai ser esse semestre. Para começar, a gente gosta sempre também de apresentar nosso plano de ensino. Essa disciplina de reabilitação bucal tem uma carga horária de 88 horas, número de 4 horas semanais, 10% é teórica e 90% é prática. Então, praticamente, vocês vão estar na clínica, só as primeiras semanas vão ser teóricas, ok? A gente tenta de fornecer, de dar para vocês conceitos de planejamento global do tratamento por próteses, preparo de boca específico, articuladores, que vai ser uma parte bem importante. Acho que na clínica todos vão ter que montar um articulador para começar na maioria dos casos, ok? O objetivo geral da nossa disciplina é formar alunos capazes de reconhecer, planejar e executar as possibilidades de reabilitação oral por prótese parcial e total também. O objetivo específico vai ser que vocês se formem capazes de integrar conhecimentos obtidos em disciplinas anteriores, de modo a planejar de uma maneira eficiente o tratamento necessário para o paciente. Então, o que significa isso? Geralmente, a reabilitação bucal, ele é um conjunto de tudo, porque as pessoas, dentista que faz reabilitação bucal, ele é quem dirige a equipe de todas as especialidades. Então, quem faz reabilitação bucal tem que ter um conceito, tem que ter um conhecimento mínimo de todas as áreas para a gente conseguir reabilitar uma boca, como fala mesmo. Então, outro objetivo vai ser fornecer conhecimentos relacionados aos materiais dentários. A gente sabe que a gente é dependente de material.
a gente vai pedir muito para vocês uma lista de materiais, alguns materiais específicos. A gente sabe que os materiais são bastante caros, mas alguns vão ser caros, vão ter alguns motivos, ok? Então, hoje também eu fiz uma pequena aula para vocês, falando de materiais dentários. Então, eu acho que a parte mais importante a gente para ter um conhecimento bom sobre a reabilitação bucal vai ser saber como utilizar alguns materiais que eu vou falar especificamente hoje. Outro objetivo específico vai ser capacitar vocês através de tratamentos clínicos. Vocês sabem que esse semestre é totalmente clínico. Já no próximo semestre vocês já vão sair para o mercado, que é uma coisa que é bastante difícil. Então, a gente espera que tentem de treinar o máximo possível na clínica para que vocês consigam ter mais vontade de facilidade de trabalhar no próximo ano, ok? Então, acho que na sexta-feira a Vanessa e o professor Guilherme também, eles vão passar para vocês, algumas normas que mudaram bastante. Tudo ficou um pouco mais complicado, mas é tudo para o bem de vocês e bem nosso, dos professores e dos pacientes também. A gente sabe que está passando por um momento bem difícil de saúde global, então a gente vai ter que mudar bastante e muitas perguntas, muitas dúvidas que vocês têm sobre essa parte de biossegurança, na sexta-feira vocês vão conseguir resolver e perguntar as dúvidas, tirar as dúvidas com a professora Vanessa, ok? Bom, essa parte daqui, cronograma. Como vai ser nosso cronograma? Hoje, dia 5/8, a gente está apresentando a disciplina. A próxima semana, a gente vai ter uma aula teórica, que acho que vai ser o professor Renato, que vai dar uma aula teórica. Depois, dia 19, o professor Gustavo vai dar uma aula teórica. E depois a gente entra na clínica. Mas, dia 2/9 de setembro, não vai ser uma clínica normal, não vai ser uma clínica com o paciente, vai ser uma clínica só com vocês, só com vocês. Uma clínica com alunos e professores. A gente vai dar todas as normas da parte de biossegurança, que vai mudar bastante, que mudou bastante. Então, a gente vai precisar de uma clínica, pelo menos, para passar para vocês todas as partes todas as normas de biossegurança, para que vocês consigam trabalhar e para que a gente trabalhe com muita segurança. Depois disso, a gente vai começar a ter só atendimento clínico. E vocês conseguem reparar que temos mais ou menos umas mais ou menos umas 10 clínicas. Então, acho que dá para fazer qualquer tipo de próteses. A gente já fez umas contas de quantos que seriam as clínicas que vocês precisariam para completar uma prótese. Então, a gente acredita que se vocês começam já a partir da primeira clínica com um paciente, a gente acredita que podem fazer até 2 próteses, independente se é parcial, fixa, ou se é removível, ou se é total. Acredito que muitos já têm pacientes triados do semestre passado, então é só para alguns continuar, e para outros vai ser que vai ser diferente, vão ter que triar novamente, mas a gente vai tentar que seja o mais rápido possível para que vocês não fiquem à toa durante a clínica. Então, eu decidi fazer essa aula. Sempre gosto de mostrar como que vai ser nosso planejamento, como que a gente vai começar a clínica, que a gente precisaria para
começar a atender um paciente. Isso daqui também eu faço pessoalmente no consultório. Uma etapa principal antes de começar a fazer qualquer tipo de reabilitação bucal. Então, sempre a gente começa com uma anamnese, que isso daí você já sabe muito bem, que são as fichas clínicas, que são as perguntas que parecem chatas, mas são importantes para a gente entender muito bem a história do paciente. Avaliações radiográficas, uma coisa que é importantíssima, fotografias clínicas e modelos de diagnóstico. Ok? Então, com esses 4 fatores, a gente consegue ter um planejamento elaborado, ok? Então, vamos ver como que depois de ter esse planejamento, a gente consegue ir para a clínica, fazer a execução clínica. Como que a gente conseguiria atuar, ok? Hoje em dia, na nossa disciplina, na clínica, vocês vão conseguir fazer 3 tipos de próteses: prótese parcial fixa, parcial removível ou parcial total, ou prótese total, ok? Então, eu coloquei aqui um resumo de qual que seria as etapas para cada uma. Vocês conseguem ver que a maioria são, no mínimo, 6 até 7 consultas, 7 clínicas que vocês precisariam para finalizar uma prótese. Então, fiquem muito espertos, vocês vão olhar, eu mostrei para vocês as clínicas que a gente tem. Se a gente faz as contas, a gente tem mais ou menos, aqui temos 1, 2, 3, 5, temos 11 clínicas, ok? Então, 11 clínicas e as etapas mínimas que vocês precisariam para fazer um tipo de prótese seria 6. 6, mínimo 6, máximo 7, ok? Talvez a gente aqui sempre, nos dias da prova, aqui colocamos prova no dia 30/9, prova na primeira semana de dezembro. Esses dias de prova, a gente geralmente acostuma dar, não prova, a gente costuma dar clínica, vai ter uma clínica, então, mais ou menos não seriam 11, poderiam ser até 13 clínicas para vocês. Então, se vocês, depende muito de vocês, se vocês pegam um paciente e conseguem convencer e conseguem elaborar tudo sem ter nenhum tipo de problemas, vocês tranquilamente conseguiriam fazer 2 próteses, uma prótese fixa ou uma prótese total ou uma prótese removível. Por quê? Porque vocês podem ver que são muito passo a passo que tem. Então, se vocês são dedicados, acredito que tranquilamente 2 próteses, 2 tipos de próteses, vocês vão conseguir fazer. Isso daí vai depender de cada aluno, da vontade de cada um, porque ano passado a gente já teve alunos que conseguiram fazer até 3, e também temos alunos que não conseguiram fazer nenhum. Isso vai depender de quem? Vai depender de cada um. Às vezes podem falar, não tenho sorte. Eu acho que cada um faz sua sorte. Então, pessoal, fique muito atento com esse slide daqui, que são as etapas que coloquei em resumo do mínimo que precisaria para fazer cada tipo de prótese. Então, vamos supor que falta 4 clínicas para acabar o semestre. Será possível fazer algum tipo de prótese? Geralmente não. Quando falta 4 clínicas, que seria mais ou menos um mês, a gente não aceita mais começar casos novos. Por quê? Porque vocês podem ver que com 4 clínicas não conseguiriam terminar nenhum tipo de prótese. E para começar aqui, que são mínimo 6, máximo 7, mas temos uma clínica que deveriam fazer toda essa parte daqui, então seria mais uma clínica. Então, pessoal, fiquem muito atento. Essa clínica é bem diferente a outras clínicas, como a cirurgia, a parte de
a disciplina de endo, a disciplina de dentística, que chega um paciente e dá para fazer na hora, e no máximo pode demorar até 3 clínicas. Próteses é um pouco mais demorado, então a gente vai ficar muito atento com essa parte de tempo, ok? Então, eu para hoje eu preparei essas duas etapas do planejamento e da execução, que eu acho que semestre passado não teve o tempo para passar para vocês, que eu me lembro que eu fui que de a parte teórica de próteses fixa, então eu gostaria de complementar esse semestre, agora que a gente tem a oportunidade de dar uma aula para vocês, deixar um pouco mais esclarecido por que a fotografia clínica é importante e por que a cimentação é importante, mas agora eu vou falar mais de cimentação em restaurações livres de metal. A gente, infelizmente, na clínica, na faculdade, a gente faz bastante, na verdade, a maioria são casos que são feitos de metalocerâmicos, mas aqueles que têm interesse em fazer livres de metal podem falar comigo. Obviamente tem que passar os valores para os laboratórios e também para os pacientes, e tudo combinado dá certo. Combinado a gente consegue fazer. Já em muitas turmas a gente conseguiu fazer muita instalação livre de metal. Só para lembrar que os custos vão ser um pouco mais altos, mas o que vocês ficam aprendendo, terminam aprendendo, é muito alto, é muito grande. Na verdade, muitos se formam e a primeira coisa que sai é que vem que a demanda do mercado é que cada vez faça mais livres de metal, extrações livres de metal. Mas na faculdade a gente ensina metal cerâmico. Por quê? Por que metal cerâmico? Porque para vocês entenderem livre de metal, teriam que primeiro entender restaurações de metal, ok? Então a gente já conversou isso bastante, e por que livre de metal? A gente já conversou das diferentes tipos de cerâmicas. Então eu vou começar rapidamente. Por que o protocolo fotográfico é necessário? Hoje também, no meu dia a dia, na minha consulta, a gente sempre tenta de tirar fotos. Por quê? Porque as fotos vão me dar um diagnóstico estático. Eu não precisaria ter o paciente sempre para sempre estar chamando ele para conseguir diagnosticar alguma coisa. Então, fotos ajudam bastante. Também conseguimos acompanhar a evolução do paciente. Então, fotografia, eu sempre tento de tirar em todas as angulações para a gente conseguir fazer um tipo de diagnóstico e planejamento melhor. E não só isso, isso daqui vai me ajudar bastante para conversar eu com a equipe, com o meu ortodontista, com o meu periodontista, com o meu laboratório. Então, uma fotografia também consegue demonstrar, explicar para o paciente, eu conseguiria demonstrar e enxergar e chegar a um consenso com o paciente o que ele precisa. Então, a fotografia, ele ajuda bastante a paciente enxergar coisas que nem a gente às vezes consegue enxergar. Então, tem várias formas de tirar fotos, vários tipos de flashes, vários tipos de iluminações. Eu espero algum dia entrar mais em detalhes para vocês, mas só para que vocês tenham uma ideia, dependendo do flash, dependendo da iluminação, vocês vão conseguir obter diferentes tipos de fotografias, que cada fotografia vai servir para um tipo de um objetivo. Vamos ver aqui, temos aqui um flash circular, a gente consegue ter uma imagem um pouquinho mais clara, mas com umas linhas de refração um pouco mais central. Quando a gente utiliza flashes de tipo estúdio, a gente consegue ter outro tipo de iluminação. Então, só para que vocês entendam e para que vocês tenham conhecimento que existem vários tipos de flashes e cada um vai servir para um objetivo. No meu dia a dia, eu utilizo bastante esses tipos de flashes que são o que me dá, para mim, do meu ponto de vista, o mais natural. Mas,
sempre intento de tirar fotografias extraoral também, para quê? Para a gente começar a analisar a face e começar a ver qual que é a simetria, qual que é a região que precisa de acrescentar ou de tirar, qual que é o lado que eu mais gosto, qual que é o lado que eu gostaria de fazer, copiar e colar. Então, sempre com a fotografia, eu acho que consigo diagnosticar melhor e elaborar um planejamento um pouco mais elaborado, ok? Então, sempre tirando fotografias, eu consigo enxergar muitos detalhes onde, sem fotografia, eu não conseguiria. Então, acho que uma ferramenta muito importante hoje em dia, não só para venda, também para diagnosticar, ok? Então, sempre eu falo que a gente tenta de tirar o máximo possível da fotografia para conseguir comunicar com o laboratório também. Parece que alguém entrou. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Por aqui tudo certo, Eliseu, tranquilo. Pediram autorização? Não? Tá tudo certinho? Então, pediram? Fica tocando, então faz um som, então eu tenho que sair e aceitar. Então, aqueles que ficam esperando, peço desculpa, mas eu vou tentar de voltar toda hora, ok? Vamos lá. Então, com a fotografia, eu consigo planejar. É uma ferramenta de marketing muito interessante. Consigo reparar detalhes durante o tratamento e também consigo acompanhar como que vai finalizar o tratamento e o antes e depois. Eu acho que é uma coisa muito interessante para mostrar para o paciente da onde que a gente partiu até onde que a gente chegou. Então, é uma etapa muito importante fazer sempre fotografias extraorais. Intraorais, para que me servem? Eu tiro uma fotografia e digitalmente a gente fala, no computador mesmo, eu posso fazer umas linhas e começar a ver aonde que eu gostaria de tirar, aonde que eu gostaria de acrescentar. Isso aqui vai ser mostrado para quem? Para o paciente e vai ser mostrado para o laboratório também. Então, já o paciente pode saber, putz, o dentista, o doutor já está começando a saber um pouco mais aonde que vai acrescentar. Eu estou mostrando aqui literalmente um projeto de arquitetura, ok? Uma coisa bem simples que isso daqui vai me ajudar para comunicar com o com o paciente para demonstrar que a gente está sabendo, a gente sabe o que está fazendo e também futuramente para comunicar com o laboratório aonde que eu gostaria que acrescente. Nesse caso, eu gostaria, a primeira coisa que a gente pensou, já planejou, é diminuir os tamanhos dos dois centrais e aumentar os tamanhos dos laterais e manter esse canino que a gente foi o que mais gostou. Então, só com uma simples fotografia eu consigo já planejar tudo isso e qual que vai ser minha mudança, ok? Então, sempre a gente vai tirando fotografias para acompanhar o processo de como que está nosso tratamento. A gente faz vários tipos de provas até chegar ao objetivo final, que vai ser o resultado que a gente, em consenso com o paciente, a gente vai chegando até aonde ele quer chegar. Então, fotografia, eu acho que é uma coisa que interessa muito para a gente e que a gente não pode deixar atrás. Então, sempre tiro fotografias, sempre tento de ver todas os parâmetros estéticos que já vocês viram em várias disciplinas para a gente conseguir chegar aonde? Chegar a uma simetria. Então, com uma fotografia, eu já consigo planejar e começo a fazer essa parte estética, essa parte anterior, que é o quê? Que é procurar a simetria. A gente começa a ver o eixo dental, o zênite, a cor, a simetria do sorriso, as linhas, a linha bipupilar, tudo isso aí só com uma simples fotografia. Então, sempre a gente tenta de chegar aonde? A
uma simetria dos dois lados para que fique o mais simétrico e o mais estético também. Então, esse tipo de fotografias já é para a gente planejar como que poderia ficar, ok? Tudo bem aí? Bom, então, sempre que possível, a gente tira fotografias e tenta mostrar ao paciente que a gente está conseguindo, para onde que a gente vai. E também a fotografia ajuda muito para quê? Para esse tipo de casos. Eu vou fazer umas coroas anteriores e eu tenho que tirar uma foto uma foto para mandar para o laboratório, porque o laboratório não sabe que cor que é o substrato. Então, sempre que é possível, a gente tira uma fotografia e mostra para o laboratório e fala para o laboratório, eu tenho um dente que o substrato é uma cor metálica, porque ele não vai saber o que tem atrás. Ele não vai saber como que é a cor. Então, é necessário tirar uma foto e mostrar para eles saberem que eles vão trabalhar em cima de um material que é metálico. Então, vai precisar de mascarar eles. Vamos supor, se para eles como que chega o trabalho vai chegar dessa cor. Então, como que eles sabem qual cor vai ter atrás? Qual cor é o dente? Eles não sabem. O laboratório não sabe qual que é o cor. Eles trabalham em cima de quem? Trabalham em cima de modelo. O modelo, ele não tem cor. Então, se eles começam a fazer de um material que é bastante translúcido e não reparam que, vamos supor que está aqui o metal, e para eles está dessa cor, eles não vão saber e eles podem fazer de um material que é bastante translúcido e futuramente que vai acontecer? A faceta ou a coroa é translúcida e vai aparecer tudo o metal que tem atrás. Então, sempre que é possível, se a gente vai trabalhar no setor anterior, sempre que é possível tirar fotos para mandar para o laboratório. Então, a fotografia também ajuda para comunicar com o laboratório. Então, muitas vezes, em todos os casos, eu pessoalmente, sempre que faço o setor anterior, eu sempre tiro uma fotografia e mando para o laboratório, porque senão ele não conseguiria saber qual que será o substrato. Às vezes, a gente faz um mapeamento, a gente começa a tirar fotos e começa a enxergar algumas regiões que são de diferentes cores e manda um mapeamento para o laboratório e a gente tenta de falar para o paciente, para ele, ou oh, quero dessa cor, dessa cor, dessa cor, mas tudo com o quê? Com uma fotografia junto à escala que a gente vai utilizar. Essa daqui é uma escala Vita, clássica. Eu coloco do lado, tiro uma foto, sempre topo a topo, e mostrando as cores para que o laboratório consiga saber qual que é qual, e ele consiga fazer uma cerâmica no setor anterior o mais estético possível. Ok? Então, como que eu conseguiria falar para o laboratório sem fotografia para que faça esse tipo de, de caracterização na incisão? O paciente chega, quebrou esse dente, a gente decidiu fazer uma coroa, mas o dente vizinho tinha essa caracterização, esse halo na borda da incisão, e eu pedi para o laboratório para copiar isso, e ele só com uma maquiagem, ele conseguiu copiar. Se eu não tirava uma foto, e aí, se eu não mandava essa foto, ele não ia saber qual que seria a cor, o que tem aqui embaixo, que tão translúcido é, não conseguiria copiar isso para deixar o mais natural possível. Então, a fotografia é importante, sim. Eu acho que setor anterior, na comunicação com o laboratório, é muito importante. Então, fotografia é interessante e importante para fazer a elaboração do projeto, para fazer a elaboração do planejamento e também para a comunicação com o laboratório e com outros colegas da equipe, para conseguir vocês terem um sucesso do tratamento. Então, outra ferramenta de diagnóstico, outra ferramenta para o planejamento sempre vai ser as radiografias digitais e os modelos.
os modelos de diagnóstico que a gente sempre vai pedir para vocês. Por quê? Porque no modelo de diagnóstico vocês vão conseguir ver e planificar com que vai, aonde que vão acrescentar, aonde que vão tirar, então, o que vai modificar. Então, sempre tendo essas ferramentas que falei para vocês, fotografias, radiografias, modelos, com isso vocês conseguem fazer um planejamento. Na clínica, a gente vai sempre pedir, antes de vocês fecharem um planejamento com um paciente, seja para prótese fixa ou prótese removível, a gente vai pedir para vocês moldarem, se é possível, tirarem fotos desse setor anterior, sim, tirar radiografias com moldagem, com os modelos e com radiografia, vocês vão vir para a gente e vocês podem apresentar o que vocês vão oferecer para o paciente e o que vocês têm em mente o planejamento. Então, com essas ferramentas e com a nossa aprovação, e com a aprovação, depois com a aprovação do paciente, vocês vão conseguir executar esse tipo de tratamento que vocês planejam. Então, eu sempre gosto de falar que os modelos, com essas 4 ferramentas, vocês conseguiriam conversar com o paciente tranquilamente. Então, vamos ver aqui, acho que aqui entrou. Tudo bem? Então, pessoal, a outra parte que eu queria focar um pouquinho mais é a parte de cimentação, que não deu muito tempo, ano passado, para eu complementar a parte de livre de metal. Então, eu decidi hoje aproveitar essa oportunidade que eu tenho para dar aula para vocês e complementar e especificar um pouco mais a parte de livre de metal, a parte de cimentação em restaurações livre de metal, em restaurações que são metal free, que alguns chamam, ok? Então, a gente vai falar literalmente de como que a gente está cimentando. Opa. Qual que são os a gente vai falar como que a gente está cimentando esse processo. Antes de cimentar, vocês têm que entender qual cimento utilizei, qual adesivo utilizei, qual foi o tratamento de substrato que eu utilizei, qual cerâmica eu utilizei. Será que eu posso utilizar o mesmo cimento para essa cerâmica? Será que tem muitos tipos de cerâmicas? Será que tem um tipo de cimento? Será que eu posso utilizar um cimento para todos? Será que eu posso combinar um cimento com adesivo? Então, essas dúvidas a gente esclareceu bastante ano passado, na última aula de cimentação. Hoje eu gostaria de especificar um pouco mais algumas etapas que eu acho que ano passado eu não consegui finalizar. Então, sempre que a gente vai cimentar uma livre de metal, a gente tem que saber os protocolos adesivos, qual que seriam, ok? Então, a gente já conversou bastante que tem sistemas adesivos que são de várias famílias, várias gerações que dá para falar, ou que eu gosto de falar que são classificados segundo os seus passos. Conversei com vocês que a gente tinha adesivos de 3 passos, aqueles que vêm adesivo, o primer e o ácido, ok? Adesivo, que seria o bond, o primer e o ácido, ok? Seria de 3 passos. Muitos de vocês não vão conhecer, são escassos no mercado, são considerados um dos melhores, mas tem pouco no mercado. O que vocês mais vão utilizar, o que mais conhecem, talvez, é aqueles adesivos que vêm num frasco dentro, o primer e o bond. O que significa isso? Que os fabricantes pegaram esses 2 frascos, juntaram e colocaram um, ok? E o adesivo. Eu acho que a maioria de vocês tem esse tipo de adesivo, ok? Esse adesivo não é tão interessante, é, é bom, mas
tem melhores, ok? E depois temos aqueles adesivos que não precisam de ácido fosfórico, que eles são chamados de autocondicionantes, que hoje em dia são considerados um dos melhores também. Então, quem tiver oportunidade pode comprar e a gente pode conversar um pouco mais em detalhes. Então, a gente tem que saber que tem vários sistemas adesivos. E cimentos resinosos não é igual fosfato de zinco. Lembra que quando a gente cimenta uma coroa metal ou cerâmica, uma coroa metálica, o cimento a utilizar vai ser cimento de fosfato de zinco. Quando a gente fala livre de metal, muda bastante. A gente dá para ver que a classificação mudou. Dá para ver que são mais cimentos. Temos que classificar eles segundo a sua ativação. Temos aqueles que são autoativados. O que significa isso? Que misturou e começa a ativar. Dual. O que significa isso? Fotoativado. O que significa? Significa que com a luz vai ativar. Então, o dual seria o quê? O híbrido entre o autoativado e o foto. O que significa isso? Que o dual, vocês podem utilizar luz, como não podem utilizar luz, porque ele já misturando, ele já vai começar a agir. E temos autoadesivos. Eu coloquei bem separado aqui, bem longe deles. Por quê? Porque todos esses daqui precisam de adesivos. E também temos cimentos que não precisam de adesivos. O que significa? Que ele é aplicado diretamente no dente, diretamente na peça e é cimentado. Então, esses adesivos são bem interessantes, mas são os piores entre todos. Por quê? Porque pulam essa etapa. E também temos que saber também que nas restaurações temos vários tipos de materiais. A gente comentou de materiais bem no começo. Os materiais cerâmicos. A gente conversou na quarta aula, na terça, acho que era na terceira aula, a gente falou de cerâmicas. Eu comentei para vocês que tinha vários tipos de cerâmicas, mas os mais utilizados são esses quatro daqui. Então, para a gente saber uma cimentação de livre de metal, a gente tem que saber essas três famílias, a gente pode falar, né? Essas três etapas, né? Como que a gente trata no dente e como é que a gente trata na restauração e com que cimento vai unir, ok? Então, cimentos, comentei para vocês, tem muitos cimentos no mercado. Sempre temos que considerar qual que seria o mais ideal. Dá para ver que os que são considerados os melhores têm poucas opções e, infelizmente, não são tão populares porque são muito caros, ok? Os que acho que vocês mais vão ver na Dental para comprar vão ser esses aqui. Por quê? Porque são os mais em conta, são os mais baratos, não são ruins, mas tem melhores. Então, se vocês perguntam para mim qual que são os melhores de essas quatro famílias, esse e esse daqui, esses dois, esse daqui e esse daqui, são os melhores. Professor, Pois não. desculpa atrapalhar, é que tem 2 alunos da minha sala tentando entrar faz uns 10 minutos. Sério, que estranho que... Vocês conseguem ver minha tela, né? Então, aqui tá normal, Eliseu. Aqui não apareceu autorização? Deveria aparecer aqui que para eu aceitar essas pessoas, né? Elô, faz um favor, pede para eles fecharem o link e abrir outra vez. Tá bom. Vamos ver se dá certo. Aqui entrou um. Ok. Bom, então, pessoal, eu estava falando para vocês que tem vários tipos de adesivos.
Os que vocês mais vão ter contato, talvez, vão ser esses daqui. Eu acho que a maioria de vocês conhecem alguns deles. Acho que vocês já utilizaram um deles. Não são ruins, mas também não são os melhores, ok? Então, só seguindo o protocolo que o fabricante indica, vocês conseguem fazer uma boa adesividade, ok? Então, quando a gente fala de cimentos, temos também uma variedade muito grande no mercado. A vantagem é que a gente tem muitas opções, mas quando tem muitas opções, a gente fica um pouco confundido. Tipo eu, quando eu vou no restaurante, se no cardápio tem muita comida, muitas opções, eu não sei o que comer, né? Então, pessoal, temos várias opções e a gente começa a confundir. Então, como sempre falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar eles, separar eles segundo sua ativação. Eu classifiquei eles segundo sua ativação aqui, dá para ver? Temos autoadesivos, o dual, o fotoativado e o ativado. Ativado que significa que você misturou e já começa a agir. Fotoativado é que sem luz, sem a lâmpada, nunca vai ativar. E são esses 4 daqui. Ok? E temos aqueles que são os mais, o que mais tem no mercado, que são os dual, ok? Que são foto e, ao mesmo tempo, autoativados também. Tem uma variedade muito grande. E temos aqueles que eu comentei para vocês, os autoadesivos. São aqueles que não precisam de adesivo prévio. Todos esses daqui precisam de adesivos. Se vocês perguntam para mim qual que é o pior vai ser sempre o autoadesivo. Sempre quando vocês querem pular uma etapa, ele vai ser um pouco, não pior, inferior em comparação aos outros. Então, os autoadesivos são inferiores a todos esses daqui que a gente comentou. Ok? A gente tem sua vantagem em cada uma. A vantagem do autoativado é que ele vai ativar-se sem necessidade de luz. Então, coroas que são bem grossas, coroas metálicas ou coroas que são opacas, eles vão polimerizar bem. Então, qualquer tipo de espessura vai ser boa. A desvantagem é que ele precisa ser bastante rápido. O que significa isso? Que se vocês não têm muito... Se é difícil, se é um procedimento difícil de encaixar a peça, eu indicaria que talvez não seria o mais ideal, porque uma vez que vocês misturaram, tem que ser muito rápido, senão ele polimeriza e não vai assentar a peça. Então, desvantagem seria o tempo de trabalho. Indicações, mais em restaurações que são pouco translúcidas e restaurações onde não chega a luz, ok? Os fotoativados, a vantagem vai ser que ele dá muito tempo de trabalho. Por quê? Porque ele, se não tem luz, não vou polimerizar. Então, eu posso ficar horas experimentando, horas também não, minutos experimentando, colocando uma posição boa, até cimentar, até encaixar, até assentar bem perfeito, como vocês querem, e depois dá para polimerizar. Então, vantagem vai ser que ele dá muito tempo. Desvantagem vai ser que a espessura da restauração tem que ser muito fina, ou 0,5, 1 milímetro mais ou menos de fina, e tem que ser bastante translúcido. Para quê? Para que a luz chegue e ative esse cimento. Ok? E o dual, que eles são os mais populares, que dá para cimentar todo tipo de restauração. Desvantagem, menos tempo de trabalho, e a vantagem que dá para cimentar qualquer espessura. E os autoadesivos, que praticamente eles são bem parecidos, as vantagens e desvantagens com os autoativados, só que, como comentei para vocês, eles têm uma baixa resistência de união e ele precisa de uma retenção mecânica, ok? Então, agora a gente falou sistemas adesivos, cimentos resinosos, agora é hora de falar de
das restaurações livres de metal. As restaurações que são cerâmicas, né? Então, as cerâmicas ou os materiais mais utilizados são as feldespáticas de silicato de lítio, resina composta e zircônio. Eu separei aqui, classifiquei mais uma vez aqueles que são considerados ácidos sensíveis e ácidos não sensíveis, ok? Então, essa tabela daqui, esse gráfico daqui eu mostrei para vocês, são os materiais que a gente utiliza, e aqui temos os materiais que comentei para vocês, de silicato de lítio, a zircônia. Então, são os materiais segundo a sua resistência, sua estética, e quais são as suas indicações, ok? Então, a gente sempre tem que colocar naqueles materiais cerâmicos que são ácidos sensíveis, um ácido. Por que são considerados ácidos sensíveis? Porque eles podem ser atacados com ácido fluorídrico. Pessoal, esse daqui é um ácido diferente ao fosfórico. Geralmente, fosfórico é azul. Geralmente, fluorídrico é esse laranja ou vermelho, ok? Esse ácido é para cerâmica, não é para boca, ok? Então, materiais ácidos sensíveis são chamados assim, por quê? Porque eles são possíveis de atacar com ácido fluorídrico. O que vai fazer o ácido fluorídrico? Vai remover parcialmente uma parte da cerâmica. Ele vai deixar como? Dá para ver aqui essas fotografias microscópicas. Ele vai deixar poros. Então, o ácido fluorídrico deixa porosidades nas cerâmicas. É a mesma coisa que faz o fosfórico no dente, ok? Então, esse ácido vai ser para cerâmica, ok? Para que, então, uma vez que são feitas essas porosidades com ácido fluorídrico, tem que colocar um agente que vai unir entre o cimento e a cerâmica, que esse daí vai ser o famoso silano, ok? Então, o silano, ele vai ser o agente de união entre a cerâmica e o cimento. Então, esse material silano vai ser como se fosse o adesivo no dente. Então, dá para ver que quando a gente fala livre de metal, cimentação em cerâmicas, é um pouco mais, talvez, mais passo a passo, comparado com coroas metálicas com cimentação com fosfato, que é diferente. Então, pessoal, são dois materiais muito importantes que eu quero que você se lembre, ok? Que é o silano e o ácido fluorídrico, ok? Que são feitos para utilizar na cerâmica, nas peças, ok? Nas restaurações, não dentro da boca, ok? E tem vários tipos de silano. Vocês vão ver que tem no mercado aqueles que são de um frasco e vão ter aqueles que são de 2 frascos. Putz, por que um frasco e por que 2 frascos? O que significa isso? Que esses já vêm ativados, pré-ativados de fábrica, e esses vão ser que vocês criam um silano fresco na hora. Então, se vocês vão utilizar, se vocês têm costume de cimentar muito, uma vez que abrem isso daqui, ele tem um tempo de vencimento de 3 meses. Então, eu acho interessante para aqueles que têm muita frequência de cimentar muito, para aqueles que cimentam uma peça por semana, ou uma peça, uma restauração por mês, ou por mês, poucos. Acho que é mais interessante ter um silano fresco toda vez que é utilizado. Então, aqueles que são em 2 frascos seriam mais interessantes, ok? Então, como falei para vocês, os ácidos sensíveis, o que significa isso? As cerâmicas ácidos sensíveis, qual que são? As feldespáticas e de silicato. É o que mais tem no mercado. Tem outras cerâmicas, mas os mais comuns são esses 2. Então, eu falei para vocês que dá para colocar, que tem que fazer uma porosidade com ácido fluorídrico. Então, quanto tempo?
Porque, igual como vocês fazem na dentina e esmalte, o tempo de ácido fosfórico, ao mesmo tempo, vocês têm que também ter um respeito para cada material. Então, quando a gente faz ataque ácido fluorídrico, hidrofluorídrico e fluorídrico na feldespática, é de mais ou menos 1 minuto. Quando é de silicato, 20 segundos. Esse tempo não pode ser nem mais nem menos, ok? Então, com esse tempo, vocês conseguem criar porosidades. Vocês podem depois limpar, fazer uma limpeza com ácido fosfórico e depois colocar o silano, ok? Isso daqui vai ser nas cerâmicas que são ácido sensível. Então, comentei para vocês que também tem cerâmicas ácido sensíveis e cerâmicas que não são ácido sensíveis. Qual que são aqueles ácidos não sensíveis? Aqueles que o ácido fluorídrico vai fazer nada, que são as cerâmicas que são consideradas zircônia, ok? As zircônias são cerâmicas que não são ácido sensíveis, que não tem como criar porosidades com ácido fluorídrico. Então, como que a gente cria porosidades? Tem que pedir para o laboratório que faça um jateamento com partículas de óxido de alumínio, ok? Então, desse jeito a gente consegue fazer uma porosidade e depois tem que colocar um primer. Ah, é o silano? Não. É outro material, outro frasco especial para zircônio. Então, dá para ver que é um pouco mais complexo o passo a passo, um pouco mais, mais frascos, mais passo a passo, mas é o que o mercado está pedindo. Por que a gente utiliza esses materiais? Porque são mais estéticos. Então, esses materiais são mais estéticos, são mais caros, eles são mais resistentes. Então, por que esse daqui começou a mudar? Porque foi evoluindo, porque a demanda do mercado foi pedindo cada vez mais estética e resistência. Então, começaram a sair mais materiais estéticos e resistentes, porém, começaram a sair mais adesivos, mais cimentos, mais primers, porque senão seria tudo metalocerâmica. E a gente sabe que metalocerâmica não é tão estético assim. E não é tão conservador também. Então, a prótese fixa foi evoluindo para que a gente consiga ser um pouco mais conservador e um pouco mais estético ao mesmo tempo. Mas, para tudo isso, vocês têm que acompanhar os materiais dentários que eu fiz um pequeno resumo nessa pequena hora que eu consegui ter com vocês. Então, aqui deixo para vocês um resumo. Os materiais ácidos sensíveis vão ser feldespática e silicato, e os não sensíveis vão ser as resinas compostas e a zircônia. Quando a gente fala de ácido sensível, significa ácido fluorídrico para cada etapa. Então, vocês podem ver aqui, podem tirar um print da tela, e é uma pequena colinha para vocês, na hora que a gente vai utilizar, na hora que vamos cimentar uma coroa livre de metal, sem metal, cerâmica pura, vocês vão ter que primeiro saber qual que vai ser o material que foi feito, que foi utilizado para fazer essa coroa, e dependendo disso, como que vocês vão tratar. E depois, como comentei para vocês, dependendo do tempo, dependendo da espessura da instalação, vão ver qual cimento utilizar. Então, pessoal, esse daqui foi o que faltou para mim o semestre passado, o ano passado, né? O ano passado, complementar na parte de cimentação e na parte de planejamento durante a parte teórica. Espero a próxima ter um pouco mais de conteúdo. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês não têm pergunta, o professor Gustavo vai dar início a algumas palavras.
Vamos ver aqui no chat, Eliseu, se o pessoal tá... Vamos lá. Gente, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que eu leio para o Eliseu, tá bom? Podem escrever, por favor. Dá um minutinho para ver se alguém tem alguma dúvida, se vai perguntar alguma coisa. Todo mundo está jantando, está em casa, de boa. Estão de férias. Olá, Eliseu, primeira pergunta. Os valores de cerâmica e prótese são acessíveis? Vamos lá. Então, os valores de cerâmica. Então, cerâmicas, assim... Acho que você está perguntando, talvez, de laboratório. Quanto que cobra um laboratório, né? Então, geralmente, as cerâmicas que fazem um laboratório tem a média, hoje em dia, está em R$350. O que o laboratório cobra, né? O que o laboratório cobra, né? Tem até... eu trabalho com alguns... Meus laboratórios cobram até R$700, às vezes, cada peça. Só o laboratório. Então, é um custo bastante alto, mas vale muito a pena. E depois a gente vai ter que passar esses valores para o paciente, né? E não só isso, tem o investimento que é da parte dos materiais, dos cimentos, dos ácidos, dos primers, do silano. É um investimento bastante alto e tudo tem que ser passado para o paciente. Então, eu acho que vale muito a pena trabalhar só com isso, é muito legal, mas é um pouco bem detalhado. Eu acho que seria muito interessante, talvez algum de vocês se anima a fazer esse semestre, sei lá, podem levar algum amigo e fazer no amigo e cobrar só os materiais do amigo, dos familiares, talvez. São coisas que a gente já fez semestre passado. Por que amigos, familiares? Porque geralmente paciente da clínica da faculdade não pode ou não quer, na verdade, pagar tudo isso e não vê a vantagem de pagar tudo isso para fazer. Então, se vocês têm alguma pessoa para fazer, a gente faz. Qual seria o programa para fazer o planejamento em foto? As fotos que vocês viram que eu fiz essas linhas, todas essas coisas, eu fiz no PowerPoint. Eu coloquei a foto no PowerPoint, comecei a fazer umas linhas, faço uma linha. Eu sempre gosto de fazer de um lado, escolho o lado que eu mais gosto, escolho o lado que está menos ruim, e depois só copio e colo para o outro lado. Então, com PowerPoint, eu faço praticamente tudo. Tem softwares, tem mais sofisticados, mas para começar, com PowerPoint seria mais que bom. Okay? Cimentação de zircônia, pode explicar? Okay? Esse planejamento de foto para fazer isso. Ok, planejamento em foto dá para fazer com o celular? Sim, tranquilamente. Você pode tirar fotos, tira a foto, coloca no PowerPoint, e do PowerPoint começa a fazer as linhas, e com essas linhas a gente tem uma ideia. Obviamente, a foto, o que mais precisaria seria boa iluminação, tá? Quando a gente faz cimentação de cerâmica, utilizando esses cimentos, e ocorre de se soltar, o que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido ou o colega colocou pouco tempo de ácido fluorídrico, ou muito tempo, ou não polimerizou direito, ou não colocou silano suficiente, ou não esfregou suficiente o adesivo, ou utilizou um cimento que estava vencido, ou são várias alternativas, várias coisas que podem ter ocorrido. Então, não poderia te falar, mas se
seguem esses protocolos certinhos, vocês conseguiriam evitar erros, ok? Eu posso falar para vocês que hoje em dia eu na minha carreira acho que só soltaram três, mas quebrar eu vi várias já, quebrar sim, mas seguindo o protocolo certinho que o fabricante fala, dá para evitar erros, ok? Eu vou passar para quem que é? Rafaela Fernanda, que perguntou cimentação de zircônia. Ok? Mas por que quebra? Geralmente pode quebrar por pacientes que comem pedra. Esses materiais podem quebrar por vários motivos, mas em resistência, esses materiais são mais resistentes que dente, tá? Um dente pode receber uma carga de 400, vou colocar o número, tá? 400, tá? Podem receber os dentes, mas as cerâmicas, eles podem receber até 700, e algumas cerâmicas podem receber até 1.200. São mais resistentes que o dente, mas eu já vi quebrar. Mas geralmente é porque o paciente não teve um bom senso, ok? Vamos supor aqui. Qual que é o protocolo de cimentação para zircônia? Aqui seria tratamento com jateamento com óxido de alumínio. Eu tenho no consultório que é um jateador, coloco partículas de óxido de alumínio e jateo por dentro. Vocês podem pedir também para o laboratório fazer isso, ok? E depois aplicar um primer, que são esses daqui. Eu, de preferência, gosto esses daqui, ok? Aplicando esses dois, depois, com qualquer cimento da sua preferência aqui, tá aparecendo ou não está apresentando? Putz. Agora não, Eliseu. Eu empolgado falando sozinho aqui, ó. Peraí. Aí. Então, aqui. Tratamento de superfície na zircônia seria jateamento com óxido de alumínio, jatear, e depois aplicar um primer, que são esses daqui, ok? Eu tenho preferência para esses daqui. E com essas duas etapas, vocês conseguem já deixar pronta a zircônia para cimentar. Eliseu, com qual cimento? Com qualquer desses cimentos que vocês escolhem. Como que vou escolher qual cimento? Dependendo da sua necessidade, dependendo da espessura, dependendo do tempo de trabalho que vocês precisam. A gente já falou que mais tempo de trabalho são esses fotoativados, porque precisa de luz. Que significa isso? Que sem luz não vão ativar, então tem tempo do mundo. Mas vocês precisam que seja uma restauração bem fina para que a luz passe. Se é uma restauração grossa, tem que ser autoativado, porque a luz não vai passar. Mas se é autoativado, vão ter pouco tempo. Então, tem que ficar sempre ligado com a parte de espessura e tempo. Com isso daí, vocês podem escolher qual cimento vocês vão utilizar. Ok, Rafaela? Mais alguma dúvida? Professor, em relação a valores, o senhor sabe dizer se haverá alguma queda de valores?
pois no semestre passado alguns pacientes desistiram por conta dos valores. Agora estamos encarando uma outra realidade de muito desemprego. Não sei te falar, mas esses valores são valores que os laboratórios da faculdade são deles, então acho que essa parte teria que perguntar com o Guilherme, que ele é quem tem relação direta com os laboratórios. Esses cimentos são os mesmos para facetas, então não tem como falar qual que é para faceta, qual que é para coroas. Geralmente a gente fala para situações, né? Situações que você precisa de muito tempo ou de pouco tempo, ou situações onde você precisa de luz ou não, ok? Então, cimentos para facetas geralmente são fotoativados. Por quê? Porque a faceta... Está aparecendo ou não? Tá. Porque a faceta, ele pode encaixar assim, ou assim, ou assim, porque é só vestibular. Então, você precisa de quê? De tempo até assentar perfeitamente. Então, cimentos para facetas precisam de quê? De tempo. Se precisa de tempo, tem que ser um quê? Um cimento fotoativado. Tudo bem? Por que não tem faculdade? Tá. Gustavo, acho que você pode dar início. Beleza, gente. Ninguém não tem mais nenhuma dúvida? Ninguém quer perguntar mais nada? Tranquilo. Bom, gente, eu queria falar com vocês a respeito da nossa clínica, né? A nossa disciplina, ela é estritamente clínica, como eu disse para vocês lá no começo, e agora a gente vai ter que se adaptar a essa nova situação que a gente está, né? A turma de vocês, ela é bem grande, né? Vocês sabem disso, a gente ocupa muito espaço na clínica e agora a gente vai ter que separar os box, enfim, fazer uma logística diferente do que a gente seguir. Em relação à parte de paramentação, como que vocês vão se paramentar, como é que vocês vão desparamentar, que é um grande problema que a gente está discutindo, porque não é só no momento de atender que a gente está correndo risco. Vocês devem saber disso, mas na hora de desparamentar, o risco é altíssimo da gente se contaminar. Na hora que a gente vai falar com um colega, o risco é altíssimo de se contaminar. Então, a gente precisa tomar uma série de cuidados que a gente vai passar para vocês num dia de clínica. Então, o Eliseu mostrou para vocês que, no cronograma, que no primeiro dia de clínica, vamos dizer assim, não vai ser uma clínica de atendimento, mas a gente vai fazer uma clínica de treinamento. Então, o que seria isso? A gente vai mostrar como que vão ser os protocolos para a gente evitar ao máximo esse problema de contaminação. Porque senão, pessoal, não adianta, né? No meio de setembro não tem mais ninguém lá, não tem mais nenhum professor, não tem mais nenhum aluno, porque todo mundo se contaminou. Eu acho muito importante a gente ter na cabeça que o protocolo de atendimento, ele é igual ao que a gente sempre seguiu. Então, quando a gente fala, olha a máscara, olha o gorro, troca a luva, lava a mão, é o que a gente está enfrentando agora. Então, tudo que a gente falou lá atrás de biossegurança, todas essas questões, nada mudou para a gente. Lógico que muda, lógico que a gente está vivendo um período muito especial, mas em relação à biossegurança, a gente tem que ter o mesmo cuidado, porque há um ano atrás não tinha coronavírus, mas tinha hepatite C, mas tinha HIV. Então, a paramentação ela vai ser fundamental para a gente. Já que estamos num período extremamente especial, a gente vai, no primeiro dia, organizar isso.
Uma outra coisa que a gente vai organizar é a questão de paciente. Então, tem muitos alunos que pararam no meio do caminho, tem muitos alunos que me mandaram mensagem que o tratamento está no meio, o paciente queria saber o que ia ser feito. Tem alunos que não tinham paciente, a gente estava muito no começo. Então, esse dia a gente vai tirar também para se organizar. Então, a gente vai ver como que... A que pé que cada dupla está. A que pé que cada dupla vai tocar, onde está o tratamento, se já tem moldagem, se não tem. Então, esse primeiro dia de clínica, a gente vai tirar para isso. Tá bom? Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês. Eu queria, por favor, que vocês enviassem no e-mail o representante de sala, na verdade. A dupla de cada um. O nome, né? Desculpa. O nome de dupla de cada um. Porque a gente está vivendo num momento que pode ser que algum aluno não esteja seguro a voltar para a clínica. E aí, até o professor Guilherme na sexta vai explicar melhor essa situação. Mas eu preciso saber quantas duplas a gente tem efetivamente. Então, vocês conversem com a sua dupla, se a sua dupla não for para a clínica, entre em contato com outro colega, enfim, se organizem nas duplas e o representante pode enviar no meu e-mail, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou ver a quantidade de duplas que tem para ver como que vai ser nesse primeiro dia. Como que a gente vai dividir esses boxes para conversar. Para cada professor explicar para um determinado grupo, que aí eu preciso saber a quantidade de alunos que tem, e a gente decidir e passar as orientações com o menor número de aluno também possível para cada professor. Tudo isso obviamente, para eliminar a chance de contágio, eliminar a aglomeração. Então, por favor, representantes, tá? Eu sei que a gente tem 9º e 10º aqui, mas pode ser um só, ou do 9º ou do 10º. Junta o nome das duplas e mandem um Word mesmo no e-mail que aí eu organizo. E no último dia de aula, antes da clínica, que vai ser uma aula minha, a gente vai parar um tempo para discutir sobre isso. Tá bom? E a gente vê se separa por horário, se a gente separa por box, a gente vai se organizar, tá bom? Não precisa ser hoje para me mandar, vocês podem me mandar até final da semana que vem, porque a gente, como o cronograma, vai voltar para a clínica em torno na semana do dia 24, nessa clínica de paramentação, enfim, de orientações. Tá bom? Outra coisa, perguntaram em relação a valores de prótese e tudo mais. A gente precisa avaliar a questão laboratorial também. A gente não sabe como é que como que o laboratório está tocando isso. É muito novo para a gente não sabe se eles estão com a demanda completa. Tem muitos laboratórios que voltaram, mas voltaram num ritmo muito mais devagar, e com muito menos funcionário. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um dia vai um funcionário, no outro dia vai o outro. Então, se você tiver que fazer uma aplicação e o cara não foi naquele dia, só no outro dia. Então, isso atrasa os trabalhos também. Então, o que é importante nesse momento? A gente vai ver, primeiro, como que está a logística do laboratório, depois, como que está em questão de valores, enfim, se está sendo cobrado a mesma coisa, se não está. E aí a gente vai atualizar essa questão de planilha, se tiver que abaixar, se tiver que aumentar. Então é muito novo para a gente não sabe como que está funcionando o laboratório também. Na turma aqui que tem protético, vocês sabem muito bem como eu estou falando. O laboratório que eu trabalho no consultório, por exemplo, ele mudou a questão de entrega. Então, se eu pedir uma aplicação para entregar em uma semana, eles não estão entregando. Agora que eles estão voltando no ritmo. Então, por ser uma coisa muito nova ainda, essa parte laboratorial, vamos esperar um pouquinho. Até porque, acredito que 90% da turma, ela ainda nem mudou. Então, até planejar, até avaliar o que está acontecendo, voltar alguns passos atrás, a gente tem um tempinho ainda para se organizar em relação a isso. Tá bom?
Até aí, alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa no chat até aí? Por favor. Ou se quiser abrir o microfone e perguntar também, agora está mais tranquilo. Que horas iniciarão as clínicas? Então, a princípio, Lênia, as clínicas elas vão entrar no horário normal, 19h10, tá? Acredito eu que a gente vai reduzir um pouquinho o horário do final, para tentar diminuir a quantidade de tempo, todo mundo junto e tal. Mas, a princípio, a clínica vai ser 19h10, tá bom? A gente está falando de prótese, gente. Então, vocês conhecem muito bem que, às vezes, a gente se planeja, tinha dia que a gente saía lá meia-noite, a aula acabava às 10h50 e a gente saía meia-noite, fazendo provisório, tentando tirar uma coroa que tinha que tirar, fazendo procedimentos que demoram mais. Modelagem de núcleo, ajuste de núcleo, então demora. A clínica, essa clínica que a gente tem, ela, na minha opinião, é a que mais demora. Então, é complicado a gente falar assim, olha, gente, então 10 horas todo mundo vai embora. A nossa ideia é ficar até 10h50. Até porque muitos dos alunos já vão ter ido embora, então a gente vai diminuindo a aglomeração. Mas a gente só vai ter certeza mesmo quando voltar para a clínica. É por isso que eu queria pedir para vocês, nesse retorno, muita seriedade. Porque não depende só da gente, pessoal. A gente tem aluno, a gente tem professor, a gente tem as funcionárias, a gente tem os pacientes. Pacientes de prótese, a maioria é paciente idoso. Então, se começar aquela bagunça, eu não digo nem bagunça de sacanagem, de fazer bagunça porque quer, mas de não estar organizado, a gente pode se perder. Eu muitas das vezes que eu estou atendendo agora no consultório, eu vejo coisas que eu faço que eu me policio. Que, óbvio que há um ano atrás eu nem prestava atenção nisso. Então, imagina na clínica, que a gente está falando aí de 90 alunos, 90 pacientes, 90... Então, isso potencializa e a gente se perde. Então, no começo é bem devagar, a gente vai explicar isso no dia. Tirar o pé, ir devagar, não querer passar por cima dos passos, porque senão a gente pode se perder. Vocês tiveram um pouquinho de clínico semestre passado, você viu como é corrido. Então aí eu peço muita seriedade de vocês e para a gente se organizar e conseguir evitar o máximo de aglomeração. Então a gente vai ter que discutir muito sobre chamar a gente no box, fazer fila para mostrar para a gente vai ter que se organizar em relação a isso. Todas essas orientações mais precisas, é lógico que eu e os outros professores, a gente vai passar para vocês no primeiro dia da clínica, né, a apresentação ali, o treinamento. Mas de antemão eu peço muita seriedade. O professor Eliseu está aqui também para falar que já voltamos a atender, lógico que num ritmo mais moderado, mas já estamos voltando, a gente percebe o quanto que falha a nossa biossegurança no meio do procedimento. Então, na clínica, eu acredito agora que estou prestando muito mais atenção nisso, que deve falhar muito mais. Então, é hora da gente tomar bastante cuidado e atender. Eu acredito, gente, que a chance é muito maior de você se contaminar indo num supermercado do que estar lá paramentado, tá todo mundo com campo, luva, gorro, máscara, óculos, face shield, avental descartável. Então a gente toma muito cuidado. Então acredito eu que se a gente seguir direitinho, a gente não vai ter problema. Acredito eu. Agora, se a gente começar a extrapolar as normas, a pular alguma coisa, vamos fazer isso rápido, não sei o quê, aí a chance de contágio é muito grande, a gente pode ter problema. Então, a partir do momento que a gente entender a gravidade da situação que a gente está, eu acredito que vai ser melhor para o andamento da clínica. Beleza? É tudo muito novo, pessoal, para a gente também é.
Vocês têm que entender, a gente entende o lado de vocês e entendam o nosso de ter essa adaptação. Até por isso que a gente vai voltar num passo muito mais devagar. Então, por ser tudo muito novo, a importância, a mensagem que eu digo hoje, pode ser que não seja daqui a 3 semanas. Entendeu? Pode ser para melhor, pode ser para pior. Então, muita atenção, muito cuidado, que eu acho que vai fluir super bem. Tá? Eu fui um dos que estava muito a favor que voltasse à clínica. Eu acho que vocês têm que atender mesmo, eu acho que é a nossa profissão, a gente escolheu isso para a gente, ser profissional da saúde, então eu acredito que a maioria de vocês aí queiram voltar, queiram atender com as normas de segurança, sem extrapolar o que está sendo imposto pela gente, pelo governo, pelos órgãos de saúde e tudo mais. Eu acredito que com organização e com seriedade, não vai acontecer nada. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Então, a gente quer voltar e acredita que vai dar tudo certo. Mas a turma de vocês, ela é muito grande. Então, quanto mais organização aí, melhor. Beleza? Mais perguntas aí? Deixa eu ver o chat aqui, porque eu não vi. Então não vai ter o horário da tarde mais? Não, quem falou de tarde? Não disse nada de tarde. Ó, vamos lá. Período da tarde vai ser aquele período de reposição de aula, tá? Vai ter esse período sim. Eu não falei nada de tarde. Andréia, me pergunta o porquê disso. Eu falei alguma coisa do período da tarde e eu posso ter falado errado? Não. Ó, do período da tarde, a princípio. Tá. Beleza, Gustavo, mas mesmo assim, ó, período da tarde vai ter. O que o Guilherme combinou com vocês, que para ter a disciplina à tarde, para repor o tempo perdido, vai ter normalmente, tá bom? Não se preocupe com isso. Vai ter normalmente. Beleza? Gente, só um segundinho. Beleza, pessoal. Então, de tarde, normal, tá bom? Não se preocupem, nada mudou. Pode ficar tranquilo. 1h30 até às 5. É isso, Uraci. Eu ouvi alguma coisa assim, mas o horário direitinho o Guilherme vai passar para vocês na sexta-feira. Tá bom? Isso é reposição. Gente. Exatamente, Isabela. Eu estou falando do período noturno, tá? O período de reposição, lógico que a gente vai ter os mesmos cuidados, as mesmas preocupações, óbvio, né? Não muda nada para a gente o horário, mas eu tô dizendo das 19h10 do período noturno, que a gente vai entrar no período noturno. Combinado? Uma última coisa, gente, que eu queria orientar vocês é em relação aos procedimentos. Então, procedimentos mais complexos, mais invasivos, a gente vai ter que tomar um cuidado maior. Então, a gente vai pedir para vocês apresentarem todo o planejamento para a gente, novamente, para a gente reavaliar. Porque a partir do momento que a gente está entrando, os professores entrarem nos box, a gente está aumentando a chance de ter algum problema. Então, nós, professores, vamos tentar entrar o mínimo possível. E, para isso, os procedimentos mais complexos, a gente até pode fazer, desde que esteja muito bem na ponta da língua de vocês. Tá bom? Então, quem já tem paciente, fica aí relembrando os procedimentos que precisam fazer, já vai meio que esboçando alguma coisa para a gente bater um papo mais concreto no dia da clínica. Combinado? Vamos lá, o Alan, Gustavo, mudando de assunto, teremos cursos extracurriculares? A princípio, Alan, os cursos
presenciais, os cursos clínicos, vamos dizer assim, eles estão proibidos, né, vamos dizer assim, por enquanto. Os clínicos, tá? O que vai acontecer é que vão ter cursos extracurriculares nesse modo que a gente está tendo, virtualmente. Então, alguns professores estão montando alguns cursos que não são presenciais, que não envolvam clínica. Já que a nossa disciplina ela é estritamente clínica, tanto a integrada quanto a prótese, a gente acredita que para nós não vai ter o curso esse semestre, porque o nosso é muito clínico, é muito pôr a mão na massa, mas tem professores que vão apresentar para vocês. Eu acredito que até a semana que vem, ou daqui a 2 semanas, enfim, agora que está voltando, o Guilherme vai mandar um informativo com os cursos que vão ter online. Tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que sim. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Desculpa, eu li essa pergunta, Tatiane, e não respondi. Sim, a princípio, sim. A princípio, um paciente por dupla. Por quê? Porque eu fico preocupado com o paciente que vai ficar esperando lá fora. O tempo que esse paciente vai estar esperando, chance de contaminação, fora de casa. Então, a princípio, um paciente. Se a gente perceber que a dupla está fluindo muito rápido, o procedimento é muito simples, que consiga marcar outro com segurança, a dupla vai conversar com a gente e vai ser sempre discutido, tá bom? Mas, a princípio, sim. Quando vai mandar a lista de material? Amado, lista de material, mesma lista que a gente tem das disciplinas laboratoriais. Não vamos pedir nada de diferente da disciplina de laboratório, tá? Tanto de total quanto de parciais. Então, a mesma resposta para a Camila. Lista a mesma. Como será dividida a nota? A nota, vocês devem ter reparado que o semestre passado não fechou as notas, né? Porque a disciplina de vocês é clínica. Então, a gente tem todas as notas de vocês computadas no peso correto, e agora vai entrar o peso da clínica para a gente fechar. Tá bom? Eu até tenho o peso da clínica. Eu vou abrir para vocês e eu passo... Amanhã, na aula de integrada, eu passo o peso, que vai ser o mesmo da integrada. Combinado? Mas não se preocupe, todas as notas que vocês tiveram no semestre passado, elas estão computadas e guardadas em planilha. Então, a gente vai somar agora com a nota clínica. Tá bom? Professor, o curso de dentista continua. Jéssica, o curso provavelmente, né? É lógico que a gente não pode ter certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas provavelmente ele vai acontecer o semestre que vem normalmente. É o que a gente está discutindo. A partir do momento que começar a liberar mais as coisas, a gente vai retomando. A gente não pode prometer que vai ter o curso, mas a gente acredita que no semestre que vem, se tudo acontecer, ele vai voltar ao normal da onde parou. Tá bom? Mas vamos esperar um pouquinho para ter uma confirmação mais precisa. Tá? A parte teórica vai ser online e as provas online novamente. A parte teórica, você quer a prova online, né, Andréia? Você gostou da prova online? A parte teórica vai ser online, inclusive a gente tem poucas aulas teóricas, se eu não me engano são mais 2, o Ian também gostou, eu percebi. A gente também gostou, porque para corrigir é uma beleza. Então, a princípio, as aulas teóricas online. Agora, as provas, provavelmente, vocês não vão ter prova no primeiro bimestre, porque a nossa matéria é clínica, então a gente vai computar a nota clínica com a nota da prova integrada que vocês vão ter. Eu vou passar os pesos direitinho para vocês. E em relação à prova do segundo bimestre, a princípio, online. A princípio, não posso prometer porque eu não sei o que vai acontecer em dezembro. Pelo que eu estava vendo, o Natal foi adiantado, vai ser em setembro, o Ano Novo vai ser em outubro, então, dezembro ainda não tenho noção. Mas acredito que se continuar do jeito que está, online.
A do primeiro bimestre, para as disciplinas que terão provas teóricas, vão ser online, do primeiro bimestre. Então, do segundo, acredito que também. Beleza? Mais alguma coisa? Nada? Nada, nada, nada. Vocês não estavam morrendo de saudade da gente. O Eliseu falava todo dia nas férias que queria estar com saudade de vocês, viu? Que não via a hora de voltar. Férias? A gente teve férias? Que férias, exatamente. Eu também tô, Camila, juro. Pior que eu nunca esperava que ia falar que queria voltar para a faculdade, mas quero muito. De verdade, estou morrendo de saudade de você. Porque você querer sair de casa, né? Nossa, não, mas eu gosto deles, Tem algum plano para quem trabalha durante a semana? Gustavo, eu vou pedir, por favor, para você esperar sexta-feira o professor Guilherme conversar com vocês, tá bom? Tem essas aulas à tarde, tá tendo algumas mudanças, então na sexta-feira melhor, é mais seguro ele tirar essa dúvida sua, tá bom? Fábio, acho que não. Infelizmente, acho que não, mas vamos ver. Beleza, pessoal. Então, ó, a gente está terminando então aqui. Amanhã, já está tudo postado de integrada para vocês lá no portal. Acessem. Vocês vão ver as informações, o link já está lá. A professora Vanessa também passou o link. Amanhã eu vou apresentar para vocês a integrada. E eu vou apresentar amanhã, primeiro dia, não como uma aula teórica, mas com esse bate-papo que a gente está tendo. Então, eu já mostro o peso para vocês de prova, já mostro logística de clínica, já vou mostrar o nosso cronograma, a gente vai discutir as aulas teóricas. Então, amanhã a gente continua no mesmo horário, 19h10. Tá bom? 19h10 para a gente começar umas 19h20, por aí. Beleza? Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pela atenção. Ótimo o nosso retorno, ótimo ver vocês de volta aí. Vamos firme que acho que vai dar tudo certo. Um beijo a todos aí. Boa noite a todos. Bom descanso para todos. Bom descanso. Ô, Gustavo.